Você sabia que quando Adão e Eva pecou, o pecado de Adão e Eva condenou toda a humanidade a ir para o inferno? Você sabia que o homem já nasce condenado, destinado a ir para o inferno? É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Meu nome é Geraldo Cardoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, eu quero falar de um assunto hoje muito importante. Condenação e salvação. Primeiro eu quero falar de condenação. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, todas as coisas que existem, e colocou lá Adão e Eva no jardim do Éden. Como a história é muito conhecida, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Adão e Eva para que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, mas infelizmente eles desobedeceram. Quando Adão e Eva comeu do fruto daquela árvore e desobedeceu a Deus, duas coisas aconteceram. Primeiro, Adão e Eva se tornaram réus de morte e de condenação. Isto é, Adão e Eva, naquele exato momento, eles ficaram condenados, destinados a ir para o inferno. Eles iam viver mais um tempo sobre a terra, um dia eles iam morrer, eles iam ser lançados no inferno por desobediência a Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que aconteceu, a desobediência de Adão e Eva condenou toda a humanidade. E Paulo explica isso no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Ele explica que o pecado de Adão e Eva condenou toda a humanidade. De maneira que nós íamos nascer, viver um tempo em cima dessa terra, mas já sabendo, bom, Adão e Eva pecou, e por causa de Adão e Eva ter pecado, nós vamos viver mais um tempo aqui, nós vamos morrer e nós vamos ir para o inferno. Essa era a situação da humanidade. E é tão interessante que nem seria necessário você, nós cometemos pecado, não. Só o fato de Adão e Eva ter pecado já destinou toda a humanidade para o inferno. E eu vou usar uma ilustração para você entender isso. Imagine um casal que tem um vírus do HIV. Um casal que tem um vírus da AIDS. Esse casal vai ter filhos. E os filhos deste casal, eles vão nascer com o vírus do HIV. Eles fizeram alguma coisa errada? Não! Mas o pai e a mãe têm. Então aqui foi transferido para eles. E foi mais ou menos assim. O pecado de Adão e Eva, por eles ser o primeiro casal, então o pecado deles afetou a humanidade. E afetou de maneira tão séria que o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz assim, ó, Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isto é, a criança ela já é gerada no ventre da mãe pecaminosa. Ela nem saiu para fora e ela já é pecadora. Então a pessoa já nasce destinada a ir para o inferno. Você já imaginou que situação? Então toda a humanidade devia saber disso. Toda a humanidade, todo mundo que nasce, ele entra nesse mundo condenado e destinado a ir para o inferno. Você já imaginou? Você acordar pela manhã e você saber, bom, vou viver mais um dia hoje e eu não sei quanto tempo eu vou viver sobre a terra, mas um dia eu vou morrer e pelo fato de Adão e Eva ter pecado, eu vou ser condenado a ir para o inferno. Olha que situação terrível. Então, é exatamente nesse ponto da história que Jesus entra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê seja salvo. Então Jesus, de forma voluntária, ele não foi obrigado, de forma voluntária, movido por um amor inexplicável, se entregou na cruz do Calvário para morrer por causa dos nossos pecados. Entendeu agora por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Foi exatamente por isso. Então, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, ele pagou um preço altíssimo, né? Passou por aquele processo de sofrimento. Então, quando ele estava pregado na cruz do Calvário, uma de suas últimas palavras está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Ele disse assim, ó, está consumado. Em outras palavras, aquilo que eu vim fazer está feito. Eu vim aqui embaixo dar a minha vida na cruz do Calvário para todo aquele que me crê ser salvo. Está consumado. Está feito. O que eu vim fazer está feito. Em outras palavras também, Jesus estava dizendo, olha, com o pecado de Adão, Adão pecou, condenou toda a humanidade, mas eu estou dando aqui a minha vida na cruz do Calvário para salvação de todo aquele que em mim crê. Bom, então Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, reuniu os seus discípulos e deu uma ordem.
Está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, e de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho é anunciar isso. Isso é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é explicar isso aí. Olha, Adão e Eva pecou, te condenou a ir para o inferno. Mas a palavra Evangelho significa boa notícia. Então eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Você já imaginou? Então, isso é anunciar o Evangelho. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a missão da igreja é anunciar o Evangelho a toda criatura. Anunciar as boas novas de salvação. Anunciar essa boa notícia ao mundo que está condenado, caminhando para o inferno. Anunciar para o mundo que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvação. Já imaginou? É como se você chegar perto de uma pessoa, você sabia que quando Adão e Eva pecou, o pecado de Adão e Eva te condenou? Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Para salvar dessa condenação. Agora você entendeu porque Jesus morreu na cruz do Calvário? Foi para isso. Agora ele diz o seguinte, ó. Vocês vão anunciar o Evangelho a toda criatura. Vocês vão falar disso para todas as pessoas. Porque afinal de contas, todas as pessoas nascem condenadas. Então elas precisam ouvir essa mensagem de salvação. Aí ele diz, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Agora é com você. E antes de alguém falar alguma coisa, que eu sou pelagiano, que eu sou cassiano, deixa eu só dizer uma coisa. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é pela graça. Isto é, eu não mereço ser salvo e não existe nada que eu possa fazer que vai fazer eu merecer a salvação. Nada. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso morrer queimado por amor ao Evangelho, um rico pode doar tudo que ele tem para os pobres, você pode fazer qualquer coisa, mas você não merece a salvação. Então Jesus, a única coisa que nós merecemos é ser condenado e ir para o inferno. Então Jesus, por amor, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aí ele diz, ó, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quando o Evangelho é pregado, dois grupos de pessoas ouvem o Evangelho. Existem duas opções. Eu creio para a salvação ou eu não creio e sou condenado. Veja bem, quando os discípulos estavam pregando, Pedro pregou sua primeira mensagem no livro de Atos, está lá no capítulo 2. Ele pregou a primeira mensagem depois do dia de Pentecostes. Depois do Pentecostes, olha o que ele falou. As pessoas, olha o que aconteceu. Ouvindo eles isso, as pessoas ouviram a mensagem de Pedro, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Isto é, o que nós vamos fazer? Tudo bem, então vocês pregaram aí, agora o que a gente tem que fazer? Aí Pedro disse o seguinte, ó, e disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele chamou eles, convidou eles ao arrependimento e a crer no Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante que no versículo 19 do capítulo 3, ele complementa dizendo, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Outra coisa interessante, eles se interessaram, eles ficaram na hora. Essa seria a atitude correta quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. E aí, tudo bem, vocês pregaram, e agora? O que eu tenho que fazer? Como é que funciona? O que eu faço? Essa seria a reação correta. Infelizmente, são muito poucas pessoas que têm essa reação diante da mensagem do Evangelho. Agora, você quer ver outro fato interessante de uma pessoa que se preocupou com sua salvação? Está em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, o carcereiro. Ele disse assim, ó, e tirando-os para fora, disse, senhores, o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu tenho que fazer para me salvar? Sabe o que ele disse? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Diante da mensagem do Evangelho, existem duas opções, Eu creio para a salvação ou eu não creio para a minha condenação. E esse crer envolve atitude. Olha só o que Jesus falou. Quem crê e for batizado. Crê
e arrepender, você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida, você tem que se converter, abandonar os seus maus caminhos e se voltar para Cristo, assumir um compromisso com Ele. Fazendo isso, você vai estar tomando posse da salvação que Jesus comprou na cruz do Calvário. E ele disse, ó, quem crê e for batizado será salvo. As pessoas que ouviram o Evangelho, acreditar no Evangelho, assumir um compromisso de ser fiel a Cristo, de obedecer a sua palavra e ver pela fé na sua palavra, sabe o que vai acontecer? Um dia, quando essas pessoas descerem à sepultura, Jesus vai dizer, vou usar esse texto aqui porque é um texto que deixa bem claro. Ele vai dizer assim para você, ó, você desceu à sepultura, ele vai dizer, vinde bendito meu Pai, possui para nós o reino do céu que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas as pessoas que ouvirem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, e não crerem, desprezarem essa mensagem, elas vão receber a seguinte sentença, no dia que descer a sepultura, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os demônios. Então, para concluir, vou fazer uma conclusão agora. Adão e Eva pecou, condenou a humanidade. Jesus deu a vida na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus mandou anunciar essa salvação. Agora a decisão é com você. Você crê. Se arrependa-se de seus pecados. Toma uma decisão de ser fiel a Cristo. E você será salvo. Agora, se você rejeitar essa mensagem, você será condenado. Isso é o Evangelho. Isso é a mensagem de salvação que nós devemos anunciar a toda criatura. Diante dessa mensagem, 2 grupos de pessoas vão ser separados por essa palavra. Em qual grupo você está? Você que está me ouvindo agora. Você já tomou essa decisão? Você já creu? Você entendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário? E tem um detalhe. Se você hoje frequenta uma igreja, isso não é o suficiente. Jesus disse, nem todo aquele que Senhor, o Senhor vai entrar no reino do céu. Não, mas aquele que crê, aquele que fazia a vontade do meu Pai. Para concluir, eu quero dizer a você, eu já faço um apelo aqui para você, você que ouviu essa palavra, creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, se envolva com Cristo, para que você possa ser salvo naquele grande dia. Salvo do quê? Salvo da condenação que Adão trouxe à humanidade, que é ser lançado no inferno e ser atormentado para todo sempre, junto com Satanás e os demônios. Vou ficar por aqui. Eu queria pedir a você que compartilhe essa mensagem com todas as pessoas possíveis. Compartilhe no seu grupo de amigos no WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe com o máximo de pessoas que você tem, que você conhece. Porque você fazendo isso, você vai estar anunciando o Evangelho. Porque de repente você tem dificuldade de pregar, então você compartilha esse vídeo, a pessoa ouvindo, você pode ter certeza que ela ouviu o Evangelho, ela foi evangelizada. Então compartilhe esse vídeo. Você que é do Facebook aí, meu amigo, você que ainda não conhece o nosso canal, visite o nosso canal, tem muitas mensagens boas para você refletir. Dê um joinha aí para estar ajudando o nosso canal. E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você.